Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos estudar uma lição preciosíssima. Vamos falar a respeito da vida de Moisés, o grande líder de Israel. Este é o nosso tema de hoje. Sexta reflexão dentro do contexto das revistas da CADB. E estamos refletindo sobre este personagem tão importante de todos os tempos, eu diria. Já falamos a respeito de Enoque, já falamos a respeito de José, já falamos a respeito da mulher de Ló, já falamos sobre Abraão, personagens que de fato marcaram seu tempo e sua história. E neste momento eu gostaria que você viesse comigo. Eu vou deixar aqui a playlist com todas as lições já aqui ministradas dentro deste tema, personagens do Antigo Testamento, para que você possa ter tudo organizado para a sua comodidade e você possa sentar em família no seu devocional, só dar o play e ser edificado pela santa e bendita palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pelo poder que há no sangue de Jesus e pedimos a pessoa bendita do Teu Espírito que traga iluminação à nossa mente, que haja uma boa e perfeita compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, faça isso agora, nos apoie e também deixe aquele like abençoado, ative o sino das notificações, assim o YouTube vai entender que você tem gostado do nosso conteúdo e vai te notificar cada vez que aqui produzirmos um novo conteúdo. Faça isso, nos apoie, que Deus possa abençoar a sua vida. As leituras de hoje têm o tema e o texto áureo que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, que diz: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A verdade prática nos diz: liderança autêntica está relacionada com caráter, coerência e exemplo. E o nosso texto base, a nossa leitura bíblica está em Êxodo capítulo 3, versículos 8 ao versículo 12. Pegue a sua Bíblia, ainda que o texto esteja projetado na tela do seu smartphone, do seu notebook. Pegue a Bíblia, manuseie a palavra de Deus e leiamos juntamente esta palavra a partir de agora. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Estes foram os textos que fundamentam esta nossa reflexão e nós vamos falar de um dos personagens mais atraentes de todo o contexto bíblico, um dos personagens mais importantes, eu diria, de toda a história bíblica, e nós o conhecemos desde a mais tenra idade. Eu tenho certeza que todos nós, quando éramos pequenos, nas classes de escola bíblica dominical, nos departamentos infantis das nossas igrejas, nós já ouvíamos falar e já aprendíamos a respeito da vida deste homem de Deus. Homem de Deus, inclusive, uma expressão que nós vamos aprender hoje é justamente dada a este homem chamado Moisés, e ele é o primeiro que é assim chamado pelo próprio Deus. Então veja, Moisés, o grande líder de Israel, é o nosso tema principal de hoje, e nós devemos lembrar de todas as fases da sua vida, dos momentos em que ele estava, os primeiros 40 anos da sua vida, em que ele estava no Egito, sendo educado, crescendo no Egito, sendo instruído no Egito,
Depois, a segunda fase da sua vida, quando ele está no deserto de Parã, na casa do seu sogro Jetro, e depois, agora, 40 anos, levando o povo, ou conduzindo o povo em direção à terra da promessa, né? Então, apenas recapitulando os primeiros 40 anos ali no Egito, o segundo período da sua vida, outros 40 anos então no deserto de Midian, e o terceiro aspecto da sua vida também agora conduzindo o povo pelo deserto. Agora este povo havia sido retirado das terras do Egito e estava caminhando pelo deserto até chegarem à terra da promessa. E esta lição, como todas as demais lições, aqui possuem seus objetivos, e aqui temos 3 objetivos específicos que devem e devemos alcançá-los ao longo desta reflexão. E o primeiro diz: entender que liderar, antes de ser um privilégio, é também uma responsabilidade. Segundo ponto, entender e valorizar os líderes e também os ministérios que Deus tem levantado. E o terceiro objetivo, seguir o exemplo então destes líderes fiéis. Apenas em caráter de informação, essa expressão que é atribuída a Moisés, homem de Deus, surge justamente dentro de todo o contexto bíblico na pessoa de Moisés. Foi usado primeiramente lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. Isso mostra de fato como o caráter deste homem estava patente aos olhos de Deus. Esse título também é usado dentro de todo o contexto bíblico outras 69 vezes apenas no Antigo Testamento. Algumas vezes é designado como um profeta ou a um profeta, outras vezes se referindo até mesmo a mensageiros angelicais, e é largamente usado nos ministérios do profeta Elias e do profeta Eliseu. Eliseu, que por sua vez, apenas em caráter de curiosidade, para fomentar o seu entendimento, apenas Eliseu é mencionado como homem de Deus, é chamado na Bíblia Sagrada de homem de Deus por 30 vezes. Já no Novo Testamento, nós vamos ver essa expressão também sendo apresentada por 2 vezes, e todas as 2 vezes ela é direcionada por Paulo ao seu filho na fé, ao jovem pastor chamado Timóteo. John MacArthur faz uma avaliação e um comentário extremamente interessante a respeito dessa expressão, homem de Deus, e eu gostaria de ler aqui para você, quando ele diz que esse termo homens de Deus se refere então a uma linhagem de elite, de homens cujas vidas são levantadas acima de quaisquer empreendimentos mundanos, de ambições mundanas e objetivos mundanos, para se dedicarem totalmente, integralmente ao que é eterno e aquilo que é divino. E termina John MacArthur dizendo que um homem de Deus pertence a uma ordem espiritual em que as coisas temporais, as coisas efêmeras, as coisas transitórias e perecíveis não têm nada de significado em suas vidas. E isto nós vamos ver claramente dentro da vida, do ministério e, por que não dizer, da obra de Moisés. Haja vista, é atribuída a Moisés a Torá, os 5 livros da lei, que nós até falamos da lei de Moisés, que são o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Moisés é um dos mais notáveis, então, personagens de liderança de todo o contexto da Bíblia Sagrada. Há muito que aprendemos e que devemos aprender com a história incrível, maravilhosa desse homem, respeitado por todos os cristãos, por judeus e até mesmo pelos muçulmanos. Talvez ele seja o maior homem da história ou de maior relevância no período pré-cristão. E aqui nós devemos levar em consideração todo o enredo da história de Moisés. É uma história fantástica. O seu nascimento está em um momento crucial da história do povo de Israel, e você vai perceber
como Deus cuida de cada detalhe minuciosamente, você percebe a mão de Deus operando de forma clara, notória aos olhos do leitor bíblico, e a proteção divina é evidente ao lermos a história da família de Anrão, de Joquebede, ao gerar agora possivelmente o seu terceiro filho, haja vista Arão e Miriam já serem os irmãos mais velhos de Moisés, e agora esse bebê formoso estava em uma situação complicada, porque a ordem era que todos os meninos hebreus fossem mortos. Veja como Deus vai intervir na história, e o propósito de Deus na vida de Moisés fica evidente ao discorrer da sua bela história. O primeiro ponto aqui a ser abordado é a respeito do seu nascimento e da sua vida. Ele foi guardado por Deus, e eu já havia dado um spoiler deste primeiro ponto, já nesta fala introdutória, né? O cuidado, o zelo de Deus mostra que Deus o guardava em todo o tempo. Em Hebreus capítulo 11, você vê Moisés estando ali listado na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, versículo 23, diz que pela fé, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O escritor aos Hebreus, o anônimo escritor aos Hebreus, embora alguns atribuem esta epístola ao apóstolo Paulo, mas aqui eu não quero cravar isso, então mantenhamos a ideia do anônimo escritor aos Hebreus, vai dizer que pela fé Joquebede vai preservar a vida e vai esconder o seu filho por 3 meses. Que coisa gloriosa! Após Jacó e sua família irem para o Egito, e nós falamos um pouco a respeito disso na lição anterior que falamos sobre a vida de José, o povo agora de Israel lá no Egito crescia, se multiplicava de forma gloriosa. Veja, a nação de Israel foi gerada no Egito. Das 70 e poucas almas que subiram com Jacó até o Egito, na época em que José era ali o vice-rei do Egito, agora o povo havia crescido consideravelmente, e o povo agora estava sendo percebido pelos olhos de um novo faraó, e que este faraó, nós podemos falar um pouco a respeito disso em uma outra ocasião, mas tem relação com a história dos Ixos. E aqui nós vamos entender que um novo faraó está governando o Egito, e este faraó não conhece a história de José e vai começar a oprimir o povo de Israel que ali estavam. Então, quase 300 anos após a morte de José, surge este novo faraó. Este novo faraó que não conhece a história de José e, por certo, é um faraó perverso, um homem tirânico, e que agora se levanta e inicia-se o tempo mais cruel de escravidão do povo eleito. Israel é um povo que sofreu demasiadamente. Primeiro nós vemos, após a morte de José e esta instauração de um novo governo no Egito, um novo faraó, que agora vai, de certa forma, sufocar o povo de Israel, oprimir terrivelmente o povo de Israel. Depois nós vamos perceber ao longo da história contínua, agora à frente do tempo do Egito, já na terra da promessa, o povo de Israel também, pela sua desobediência, pelo seu mau comportamento, povos ali daquelas nações oprimindo o povo de Israel. Basta você ler o livro de Juízes. Daqui a pouco você também avançando na história de Israel, você vai perceber a Síria punindo o reino do norte, a Babilônia punindo agora o reino do sul. Veja, este povo sofreu, e muitos ainda continuam sofrendo pelas perspectivas relacionadas ao povo de Israel. Então veja, Deus vai colocar a história de Moisés justamente nesse tempo, nesse contexto. Talvez seria melhor para ele ter nascido em um tempo de bonança, talvez seria mais interessante para ele ter nascido num momento de paz, de riqueza, de glória aparente, mas ele vai nascer em um momento sombrio, em um momento difícil. Ele nasce já com uma sentença de morte sobre a sua vida. Então veja, é nesse momento que Joquebede e Anrão, seu pai, vão gerá-lo, e agora este menino maravilhoso, este menino formoso vai estar em
em apuros, em um mau bocado, para salvá-lo da morte, veja, porque após o faraó ter dado uma ordem às parteiras hebreias, Sifra e Puá, de que todo menino que nascesse teria que ser morto, e aquelas mulheres foram incapazes de cumprir tal ordem, né? Lembrando que mais importa obedecer a Deus. Lembrando não, nesse texto é um texto do Novo Testamento, mas aqui talvez tendo em sua mente a ideia de que melhor é obedecer a Deus do que a homem, não temer ao homem, mas temer a Deus. Elas eram incapazes de cumprir tal ordem. Esta agora se torna uma ordenança para todo o povo. A Bíblia deixa patente clara, se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, do versículo 20 ao versículo 22, ali você vai ver que a ordem então de Faraó, eu vou ler aqui para você, ordenou então Faraó a todo o seu povo dizendo, ou seja, não era só para uma pessoa específica ou para uma classe de pessoas específicas, mas para que todo o povo tivesse a liberdade de arrancar, né, os filhos meninos dos hebreus e matá-los. Esse é o contexto da história do nascimento de Moisés. Agora, a mãe de Moisés havia o guardado por 3 meses e agora me parece que está muito difícil manter esse negócio em segredo. Uma criança de 3 meses, nós que somos pais, nós sabemos perfeitamente todo o trabalho que um filho dá e como é difícil você omitir, né, o nascimento dessa criança, vivendo num contexto apertado, num contexto onde as pessoas estavam agrupadas. Eu creio que era quase impossível esconder esta ideia. Mas veja, agora é insuportável mais, não se pode guardar mais esse segredo, não existe mais possibilidade de guardar esse segredo, mas Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, da sua vida. Você crê nisso? Deus cuida de cada detalhe da nossa vida e estava também cuidando de cada detalhe da vida de Moisés, de modo que sua mãe vai acomodá-lo totalmente bem acomodado, eu diria, dentro de um cesto feito de junco e vai revesti-lo com betume e piche e vai deixá-lo na margem do rio Nilo à mercê do cuidado divino. E como é bom estarmos à mercê do cuidado divino. Muito melhor é estar dependendo apenas do cuidado divino do que do cuidado do homem, de cuidados humanos. É muito melhor estarmos na mão de Deus do que nas mãos dos homens. Dado esta grande importância, Deus vai providenciar o escape para aquele bebê formoso e ali nós vamos ter uma grande ocasião, um grande evento vai acontecer naquele momento, porque providencialmente e milagrosamente a criança Moisés é encontrado e ele vai ser adotado não por uma pessoa comum, não por uma pessoa que não pudesse fazer naquele momento, naquela ocasião, nada ou quase nada em favor dele, mas ele vai ser adotado pela filha ou pela princesa egípcia e ela vai levá-lo, esta criança, juntamente com ele. E o autor aos Hebreus diz que toda esta atitude de Joquebede, de pôr o seu filho, de guardar o seu filho, de preservar o seu filho, tudo isso se dá e acontece por causa da fé. É pela fé. Deus protegeu e guardou então essa criança, e em cuja vida Deus iria se manifestar de forma tão gloriosa, tão poderosa, e o propósito de Deus fica evidente agora na vida de Moisés. E o desafio para nós agora nessa reflexão e olhando para todo o enredo bíblico, nós vamos encontrar muitos personagens que tiveram grande intimidade com Deus, homens que foram chamados de amigo de Deus, como Abraão, homens que tiveram grande autoridade profética, como Elias, como o próprio Eliseu, profetas que nós podemos nomeá-los aqui como Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, os profetas ditos menores, mas que de menor apenas o tempo de ministério profético mesmo, porque suas mensagens eram gloriosas, poderosas, edificantes, e de fato Deus falara pela boca destes profetas como Miqueias, Jonas, Obadias, Naum, homens que nós tão pouco falamos a respeito deles,
homens que Deus agiu de forma extraordinária. O próprio Davi é um destes homens, Daniel em Babilônia, que coisa gloriosa fora a presença de Deus na vida de Daniel. Mas veja, talvez nós não iremos encontrar dentro da Bíblia Sagrada, e aqui estou mencionando apenas personagens do Antigo Testamento. Se agora formos para o Novo Testamento, que coisa gloriosa olhar a vida de Pedro, de Tiago, de João, de homens como Paulo, de Timóteo, Tito, pessoas que de fato exerceram, Filipe, pessoas que exerceram seus ministérios de forma gloriosa, Estevão, que vai retratar um pouco quando está sendo ali martirizado, ele no seu discurso, ele fala a respeito da vida de Moisés, da instrução que Moisés teve no Egito, e homens que não tiveram suas vidas por preciosa, mas Deus tinha suas vidas por preciosa. Mas mesmo falando de cada um destes homens, olhando a vida de Moisés, talvez nós não iremos encontrar alguém que teve tamanha intimidade com Deus, que a sua importância histórica, bíblica, não apenas no contexto de Israel, mas no contexto da Igreja de Deus, seja tão fundamental. E tudo quanto este ministério nos ensina, talvez não haja um ministério superior ao ministério de Moisés. Então veja, há um propósito para todas as coisas, e até mesmo o ato de sua mãe preservá-lo por 3 meses, e depois se vendo incapaz de manter aquele segredo oculto, ela vai providenciar e pôr aquela criança num cesto à margem do rio, e Deus irá cuidar do resto. Deus vai providenciar alguém que pudesse olhar para aquela criança e, ainda que de forma estranha ao acontecimento que estava ali acontecendo no Egito, esta mulher olhará para aquela criança com um olhar de misericórdia. Você acha que ela não percebeu que ali estava um bebê judeu? Você acha que ela não percebeu que ali estava um menino hebreu? E a ordem era: matem todos os meninos hebreus. Mas Deus vai despertar o coração daquela princesa egípcia e ela vai amar aquela criança, não tenho dúvida disso. E ela vai desejar cuidar daquela criança como se fosse o seu próprio filho, e é justamente isso que vai acontecer naquele contexto da história. Mas aquela princesa não podia amamentar aquela criança, ela era incapaz de dar estes primeiros rudimentos àquela criança. E ela vai agora observar que havia uma menina observando tudo o que estava acontecendo, e esta menina, Miriam, vai se aproximar e vai propor que conhece alguém capaz de cuidar daquela criança, capaz de amamentar aquela criança. Que coisa gloriosa! Olha como Deus intervém na história do homem, intervém na minha história, intervém na sua história, intervém na história de Moisés. E agora nós vamos perceber que a sua própria mãe vai cuidar dele, vai amamentá-lo, vai dar o amor que lhe era pertinente. O amor de mãe não faltou a Moisés. E veja a providência de Deus. Tudo era providência de Deus. Ele o protege, ele o guarda, e a mão de Deus fica evidente sobre a vida de Moisés. A princesa da época possivelmente era a famosa, conhecida Hatshepsut, e ela possivelmente encontrou Moisés e cuidou dele. Agora, movida de tanta compaixão por aquele menino hebreu, ela vai colocar no seu coração que devia cuidar dele, que devia amá-lo, que devia dar o melhor, que devia criá-lo como um príncipe egípcio. Mas Deus estava apenas providenciando meios para que aquele que ele já havia escolhido para ser o grande libertador da ocasião do povo de Israel tivesse uma boa cultura, tivesse uma boa educação, aprendesse a respeito da guerra, a respeito da ciência, fosse um homem letrado, um homem capaz de estar diante de uma nação e poder instruí-la a respeito das coisas espirituais, das coisas celestiais. E assim acontece. Veja, o filho adotivo agora desta princesa egípcia deveria receber o melhor que o Egito daria aos seus príncipes, uma educação principesca. Moisés recebe, e assim então ele é instruído nas artes militares, ele é instruído em uma boa educação e demais ciências do Egito. Se depreende do texto que Estevão, no momento em que está sendo apedrejado, martirizado,
ele vai fazer um discurso muito longo, começando lá por Abraão, e ele vai passar por Moisés, e diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Aqui há uma verdade que talvez oralmente, né, era sabido no meio do contexto de Israel, e nós sabemos a importância de Moisés para o povo de Israel, e aqui fica evidente como este homem ele era capacitado, instruído, e Deus iria fazer uso da sua capacitação, da sua instrução daqui a pouquinho, e nós vamos perceber esta ação de Deus sobre a vida dele. Ele é preparado então na cultura mais elevada da época, está familiarizado com tudo da alta classe da corte egípcia, só que tem um detalhe: ele jamais se corrompe, ele jamais negocia a sua fé, que por certo, desde pequeno lhe era ensinado pela sua mãe, Joquebede, pelo seu pai, Anrão, a respeito do seu povo, a respeito da sua nação, a respeito do Deus da sua nação. E aqui nos vem à memória um jovem no Novo Testamento chamado Timóteo. Ele também era instruído desde quando era pequenino pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice. Seu pai era grego e ele vai aprender a respeito das coisas espirituais. Paulo elogia este fundamento, esta base que Timóteo tinha, e esta base era oriunda dos ensinamentos de sua avó e de sua mãe. Então veja, nesse momento, a fé que os seus pais, os pais de Moisés, transmitiram a ele, nos ensinam também uma verdade, que é além de observar apenas aquilo que é aparente, que é interessante, que é atraente, e se sentir seduzido e negociar a sua fé, mas é manter-se firme naquele propósito que foi inculcado desde a mais tenra idade. E é por esta razão que a Bíblia diz de forma imperativa, categórica, que devemos ensinar a criança no caminho na qual ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie deste caminho. Nós não podemos falhar neste princípio bíblico. O outro ponto, ele tinha alguns valores e muitos valores espirituais. As escolhas e decisões que Moisés faz ao longo da sua vida, fica evidente esse caráter, né, que ele tinha e esta vontade de experimentar as bênçãos espirituais. É sempre assim, nossas escolhas seguirão os nossos valores. Então a sua escolha reflete aquilo que está dentro de você. Aquilo que você negocia reflete aquilo que você é, que o seu caráter é. Ninguém foge disso, não há como fugir, é algo que está intrínseco a nós. Uma de suas escolhas tinha a ver com prestígio aparente, ou seja, continuar sendo príncipe do Egito, ou uma insignificância momentânea, ou seja, ser um escravo e ser listado junto com os hebreus, com os israelitas que estavam sendo oprimidos ali. E se fôssemos nós, né, no lugar de Moisés ali naquela ocasião? Fala a verdade, qual seria o seu comportamento? Né? Será que você negociaria ou você iria manter aquela aparente condição principesca e viver toda a glória que aquela posição como príncipe do Egito lhe daria? Né? Então, por que ele se comporta dessa forma? Por que ele fez isso? O autor aos Hebreus vai dizer novamente que tudo isso foi feito pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, é uma escolha. Ele toma essa decisão, ele escolhe, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ou seja, aquilo que o Egito poderia prover para Moisés, era um pequeno espaço de tempo aqui, denominado como gozo do pecado. Mas é melhor estar agora mesmo sofrendo, padecendo com Cristo. Porque nós sabemos que quando a trombeta soar, meu querido, toda essa situação de sofrimento na qual estamos inseridos ficará para trás. Todo o nosso pranto, todo o nosso choro, toda a nossa dor ficará para trás. E estaremos com novos corpos, numa nova condição espiritual e eterna ao lado do nosso Deus. Então, quando Moisés escolhe isso, ele está abrindo mão então deste momento apenas
momentâneo para um futuro mais glorioso em Deus. Moisés cria que Deus tinha algo superior, infinitamente superior para ele, não naquele tempo, não naquele momento. E isso é duro, é complicado falar a respeito disso, porque somos impacientes, vivemos em um tempo em que tudo é para ontem, nós somos imediatistas ao extremo. Esta geração moderna, esta nossa geração é uma geração impaciente. Talvez não teria o mesmo comportamento e o mesmo caráter e fibra que Moisés aqui nos expressa nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Então, momentaneamente, ele perde poder. Veja, abrindo mão do seu principado egípcio, ele vai perder poder, vai perder prestígio, vai perder riqueza, vai perder aquela glória egípcia, vai perder a possibilidade de se tornar um faraó um dia e quando morrer virar uma múmia que todo mundo vai falar a respeito dele. Coisas terrenas, fugazes, questões naturais, humanas, em que muitos estão presos a ela, mas ele entendeu que ele poderia abrir mão de tudo isso e depositar a sua vida aos pés do Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Nunca será fácil tomar decisões, isso é verdade. Mas os exemplos bíblicos que aqui estamos apresentando vai nos auxiliar e vai nos instruir para que tomemos as melhores decisões possíveis e que nossas decisões possam glorificar o nome de Deus. O segundo aspecto da vida dele é o seu ministério. Por exemplo, não é contraditório nós chamarmos Moisés de libertador. Aqui ele até mesmo é um tipo do próprio Cristo, né? Ele é um libertador. Moisés, já homem, agora foi designado, segundo alguns historiadores, para elevadas funções civis e militares lá no Egito, o que seria totalmente natural devido à sua posição. Mas sua mãe o havia gerado com um princípio hebreu, um princípio que glorificava Deus e que mostrava a necessidade do seu coração estar atrelado a este Deus. Então, desde da sua meninice, digamos assim, ele vai ignorar os princípios do Egito e vai valorizar os princípios da sua fé. De modo que todo fascínio diante de toda a riqueza, diante de toda a opulência do Egito, ele jamais vai erradicar do seu coração as impressões que ele tinha e que ele recebera desde pequeno do seu povo, da sua mãe, da sua cultura e do seu amor a este Deus hebreu. Isso é maravilhoso. Moisés deve ter, então, de fato, conquistado tais funções elevadas, o que certamente o motivou a assumir a tarefa de libertar Israel, né, daquela escravidão que o seu povo estava padecendo. Ele não tinha prazer de ver o seu povo sendo oprimido. Como tinha em mente fazer, ele talvez, por certo, já desejava desde aquele tempo libertar o povo de Israel, mas aqui ele iria fazer pela sua própria força, pelo seu intelecto, pela sua própria natureza. E Deus iria prover um meio totalmente diferente. E o próprio Moisés, além da cultura e instrução egípcia, também teria que ter uma outra cultura espiritual e uma dependência cabal em Deus. E ainda ele não estava preparado. Ainda não era o tempo. Então veja, acontece que nessa primeira tentativa de libertar o povo, confiando na sua própria capacidade, na ocasião quando ele vê um egípcio humilhando e ferindo um hebreu e que ele vai matar aquele egípcio, ali já vai ficar evidente a sua natureza inclinada ao seu povo, ao seu sangue. Mas o seu próprio povo não entende o princípio que Moisés tinha. Quando ele vai repreender agora um hebreu maltratando o outro, ele vai ser duramente combatido e é o momento em que ele vai fugir do Egito. E nós vamos ver que ele vai para as terras ou para o deserto de Midian e ali nós veremos a segunda etapa da vida de Moisés e grande será o aprendizado deste homem ali naquela região. Então veja, 40 anos depois, após um grande adestramento e solidão, né, que ele estava agora vivendo diante de toda a solidão, de toda a austeridade do deserto, veja, agora ele está comissionado por Deus. Deus o comissiona de fato e agora o Senhor estava assegurando
que o ajudaria e que ele iria retornar ao Egito para uma função totalmente atípica, uma função que talvez ele jamais imaginaria ter habilidade para tal. Mas ele agora está comissionado, está chamado por Deus para retornar ao Egito, para tirar o povo de Deus, o povo de Israel, que estava ali em escravidão. Agora Moisés está cheio de autoridade, não a sua autoridade, ele não usa agora da sua própria força, mas ele agora tem uma habilidade com Deus, ele tem esta intimidade com Deus, melhor dizendo, e ele agora está cheio de autoridade e sinais vindos de Deus para completar a missão que antes havia falhado, quando confiar apenas em si mesmo. Moisés é uma figura, como já disse, do próprio Cristo, que nos tira do poder das trevas e nos transporta para o maravilhoso reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Como legislador e juiz, Moisés também foi um instrumento que Deus usou poderosamente para transformar aquele povo escravo numa nação organizada, cujo propósito era servir e adorar ao Senhor. Sua missão não era apenas conduzir o povo para fora da escravidão, mas também organizar este povo como uma nação. Uma nação precisa de terras, e este povo estava caminhando para a terra da promessa. Uma nação precisa de leis, né? Esse povo precisa de leis regendo este povo, e o Senhor vai promulgar tais leis lá no Monte Sinai, e nós conhecemos esta história. Por isso, eles precisavam de terra e de leis. Deus, por meio de Moisés, lhes proveu leis e os levou ao limiar desta terra prometida. Durante os 40 anos que esteve com o povo no deserto, Moisés dotou-os de obras literárias, a Torá, por exemplo, o Pentateuco, como já citei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos de número 90 é atribuído a Moisés. Alguns eruditos bíblicos atribuem até mesmo a autoria do livro de Jó a Moisés. Então veja, o conteúdo que este homem, Moisés, deixa para o seu povo, para a história do seu povo, para a nossa história como igreja, é algo extraordinário, de extrema relevância e importância. Então, e principalmente instituição de questões civis e religiosas de primeira ordem. O pacto fundamental de Deus, através de Moisés, foram os 10 mandamentos e outras tantas outras leis, talvez 613 outras ordenanças é prescrita dentro do contexto bíblico. O pacto que Deus faz com a humanidade está feito com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, ali você vê a promessa de Deus no chamamento de Abraão, dizendo que nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas o pacto com o povo de Israel é feito único e exclusivamente com Moisés. Isso está inserido dentro do livro do Êxodo, capítulo de número 19, do versículo 3 ao versículo 8. E aqui você pode fazer essa leitura aí com paciência na sua casa e você verá então que o pacto feito com Israel está unicamente mediante Moisés. Não há como exagerar, não é exagero algum, mas o valor de Moisés para organizar a história ou para a história de Israel é imensurável, é incalculável. O valor da vida, do enredo, da história, do legado de Moisés para o contexto de Israel. Ele foi nas mãos de Deus o responsável ele foi responsável por restaurar, ou na verdade por organizar um sistema de jurisprudência tal que tem inspirado grande parte das civilizações do mundo ao longo do tempo. Ele também era chamado de profeta e de sacerdote. Moisés foi talvez o maior profeta dentro da Bíblia Sagrada, né? Se nós extrairmos o próprio Cristo da história bíblica, nós por certo encontraremos em Moisés o maior profeta dentro do contexto bíblico. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Profeta não precisa ser convidado, ele é comissionado, ele é enviado. Profeta não carece de credenciais humanas. Deus o comissiona. Moisés foi o mais proeminente deles ao declarar e anunciar a vontade de Deus ao povo. Sua grandeza como profeta é tanta
que ele se tornou o modelo de todos os profetas posteriores e, ao mesmo tempo, o precursor do próprio Cristo. E aqui, quando nós falamos a respeito de profetas, é importante, e eu quero deixar no card aqui uma reflexão que nós estamos fazendo sobre princípios divinos em tempos de crise, a reflexão do terceiro trimestre da CPAD, Jovens e Adultos de 2020, e onde nós falamos a respeito de vários assuntos, já foram 5 reflexões, e você pode acessar ali esta playlist também organizada para que você seja edificado. E nós falamos na última lição justamente um pouco a respeito do ministério de profeta. Então, em Deuteronômio capítulo 18, dá uma ordem clara para você poder discernir, né? Se nos falta discernimento espiritual para compreender se é Deus ou não que está falando, na própria palavra ele nos ensina, então, um meio rápido, direto de compreender se é ele que fala ou não. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, que diz: quando um profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Não falou. Com soberba falou aquele profeta, e não tenhas temor dele. É a Bíblia que ensina. Eu vejo pessoas presas diante daquilo que profetas falaram e não há sinal, não há evidência de que o próprio Deus falou, e as pessoas estão presas debaixo dessas palavras. E tudo que o adversário quer é nos colocar em alguma prisão. Então tenhamos discernimento. Se não há discernimento, haja então uma leitura razoável da palavra, uma boa compreensão da palavra, e isso bastará para que possamos compreender se tal profeta é ou não um profeta de Deus. Em Atos 3, 22 e 23, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. O próprio Moisés vaticina a respeito da vinda do próprio Cristo, que seria este profeta semelhante a ele. E o conselho de Moisés é: a ele ouvireis em tudo quanto ele disser. E acontecerá que toda alma que não der atenção para este profeta, que não ouvi-lo, então este será exterminado do meio do seu povo. É a palavra de um profeta bíblico, né? Que nós possamos ter esta boa intenção ou compreensão quando o aspecto é profeta. Como sacerdote, Moisés também exerce o papel, não em termos de oferecer sacrifícios. Nós vamos aprender dentro da Bíblia Sagrada que este ofício especificamente vai ser delegado a Arão, irmão de Moisés. Mas ele também é visto, Moisés também é visto como um sacerdote, não nestes termos em oferecer sacrifício, mas como um sacerdote, mas como um mediador entre o relacionamento de Deus com o homem. Pois no início a sua função sacerdotal era a de mediar o relacionamento entre Deus e o homem. A função do sacerdote até mesmo foi pedida pelo próprio povo diante daquela situação em Êxodo 20, em que todo o povo começou a ver os trovões, os relâmpagos, o sonido de buzina, o monte fumegando, o povo temendo, e o povo já delega a função para Moisés, né? Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o temor do povo em ouvir diretamente o próprio Deus já comissiona Moisés para essa função tão importante. O povo reconhece então a necessidade de um intermediário, da comunicação entre o divino e o humano. E este mediador aqui era Moisés. Mas nós sabemos, à luz da nova aliança, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que agora só há um mediador. Só há um mediador, e este mediador é Jesus Cristo. Esta intervenção tinha mão dupla, uma ascendente e uma descendente. Na ascendente, o sacerdote levaria os pedidos humanos a Deus, e na descendente traria a palavra de Deus aos homens. Era o papel agora de proclamador. Que coisa fantástica a história de Moisés. Você já tinha se atentado para cada detalhe desse aqui apresentado? A história deste homem, ela nos ensina de forma maravilhosa. Agora o terceiro ponto, o seu legado. E aqui eu me pergunto, qual o meu legado? E você se pergunte, qual o seu legado? O que estamos deixando para as próximas gerações?
Poucos homens desfrutam ou desfrutaram desta intimidade tão singular com Deus, tão profunda e transformadora como Moisés. As Escrituras até mesmo dizem que ele falava face a face com o Senhor, como fala com qualquer outro amigo. Que coisa maravilhosa! Isso é impactante, isso é glorioso demais, né? Que quando ele desce do Monte Sinai, ele está com o seu rosto brilhando, com o seu rosto transparecendo uma glória, de modo que ele teve que cobrir o seu rosto, olhando, pois, a Arão e todos os filhos do povo para a Moisés, até mesmo temeram a Moisés. Tamanha era a glória de Deus que era manifesta na vida de Moisés por causa da sua grande, intensa e profunda intimidade com Deus. As Escrituras dizem que o povo temeu, tinha medo de se aproximar de Moisés. Que coisa terrível, pois veio resplandecer desta presença divina no rosto do seu líder, né? Como seria bom que víssemos também esta mesma glória, este mesmo resplendor no rosto das lideranças espalhadas mundo afora, principalmente dentro do contexto cristão. Então, aqueles que alardeiam ter esta glória, mas a sua vida não é transformada, esquece, infelizmente esquece. Há santos que são insuportáveis, há santos, ou que se dizem santos, que são insuportáveis como pessoas, que fazem aliança apenas o tempo que dura uma conveniência. Isso não é comportamento cristão. A intimidade que dizem ter com Deus não os afetou. Então, esta intimidade ela é inexistente, porque continuam os mesmos anos a fio. Como está a minha comunhão, a sua comunhão com Deus? Se pergunte aí, como está a sua comunhão com Deus? Ele também, Moisés, é um exemplo de humildade. Veja, humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. Se você consegue ter essa consciência da sua própria limitação, já é uma demonstração ainda que indireta, ou ainda que mesmo inconsciente, você já demonstra um sentido de humildade. Quem é humilde não encara os outros como inferiores, nem os olha de cima para baixo. Humildade de verdade é algo silencioso, ela acontece, né? E ela acontece de forma natural. Isso é extremamente importante. Robert Ingersoll, escritor do século XIX, disse em um momento que, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Nesse sentido, Moisés foi um excelente e exemplo humilde que nós temos dentro do contexto bíblico. Um dos exemplos de humildade, é interessante a gente falar desse exemplo de humildade. Moisés não era apegado nem a mesmo aquilo que ele tinha de mais precioso, que era aquela unção, aquele relacionamento com Deus. Ele recebe grande autoridade de Deus, pois Deus o comissiona como líder daquela nação, uma nação que cresce. Ele tem uma autoridade de fato diante do povo. Ele se alegra agora quando o Senhor levanta outros para que reparta com eles daquela glória, daquele poder que estava sobre ele. Quem é que quer repartir alguma coisa hoje? Né? As pessoas querem o status e não querem compartilhar nada com ninguém. Mas Moisés ensina, a glória que está sobre mim, ela é tão suficiente, ela é tão abundante que eu posso repartir sim. E ele vai ter êxito, vai ficar alegre em poder repartir da glória que estava sobre ele. Quando o seu sogro, Jetro, vai instruí-lo, né, que reparta também a responsabilidade que está sobre os seus ombros, julgar um povo numeroso como aquele, ele vai ter a humildade de ouvir o conselho do seu sogro, Jetro. E por perto do fim da sua vida, nós vamos ver que ele humildemente vai interceder em favor de Josué, que seria o seu sucessor. Veja, quem se comporta desta forma, ele mesmo vai falar com Deus na sua intimidade, e ele diz, o Senhor, Deus dos Espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair, que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem que ao Espírito, impõe
impõe você a mão sobre ele. Ou seja, Deus já escolheu, mas você tem autoridade para constituí-lo o seu sucessor diante de todo o povo de Israel. Que coisa poderosa! Não há, de fato, dentro do contexto bíblico, um homem que tenha tido tamanha intimidade com Deus. É também um grande líder, e isso já ficou bem claro diante dessa reflexão. Por último, igualmente importante, é o exemplo que Moisés nos deixou como um verdadeiro líder. Num linguajar moderno, podemos dizer que Moisés foi uma liderança que funcionou. Vivemos um tempo de ausência de verdadeiros líderes. Ninguém duvida de que há uma crise nos nossos referenciais. Isso de modo geral, familiar, eclesiástico, político. Há de fato uma crise generalizada dentro dessas referências, né? Para onde nós devemos olhar então, já que vivemos este momento de crise? Muito se discute sobre a crise brasileira e se há um consenso, se ela tem sido agravada pela política, pelas lideranças existentes, sejam elas políticas, sejam elas eclesiásticas, enfim, tudo parece que piora dia após dia, né? Mas quando nós estamos em Cristo, nós precisamos buscar e, se tivermos esta condição, sermos este líder e que aprendamos com Moisés a respeito dele. Veja, ele vai estar diante de uma nação gigantesca, de entre 2,5 a 3 milhões de pessoas. E não era um povo fácil, não. Era um povo difícil. Você conhece a Bíblia Sagrada e você lendo o Êxodo, você lendo ali o Pentateuco, você vê o caráter desse povo, né? Colocando Deus à prova, colocando Moisés à prova. E eu ouso dizer que Deus já estava enfadado com aquele povo e Deus já estava decidido, né? Perdeu a paciência com o povo, já estava decidido a eliminar esse povo. E o próprio Deus fala em Êxodo 32:10, agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra esse povo e que o consuma e farei de você uma grande nação. Sabe qual a postura de Moisés nesse momento? Ele fala, não, Senhor. Ele começa a interceder pelo povo. Ele começa a apresentar a defesa do povo. Moisés advogava a causa do povo diante de Deus. E por último, ele ainda tem a ousadia de, com humildade, falar, Senhor, se o Senhor for fazer isso com esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Isso é extremamente fantástico. Essa é a história de Moisés. E nós aprendemos sobre a sua vida. Nós aprendemos sobre o seu nascimento. Nesta reflexão nós falamos sobre a sua história no deserto, sobre o seu chamamento de Deus, a sua função de libertador, o seu caráter ilibado, o seu exemplo espiritual, moral e o grande líder que ele se constitui ao longo da Bíblia Sagrada. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa aplicar essa palavra de forma mais poderosa ao seu coração. E eu peço no nome de Jesus. Se você ficou até agora, eu te peço, se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Clique no sino para ativar as notificações. Deixe aquele like abençoado, assim você nos motiva e nós iremos continuar produzindo novos conteúdos para você. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.